e juntamente com meus colegas Isabela, Fabrício, Miriam, Luiz, Gabriel e doutora Aline Terra, nós fizemos um estudo sobre prevalência de disfunção temporomandibular, ansiedade e depressão em pacientes diagnosticados com cefaleia tipo tensional e ou migrânia. Nosso trabalho teve um apoio da Fundadesp. Como nós sabemos, a dor ela é uma experiência pessoal que vai envolver tanto genética quanto a questão psicológica e psicossocial. E nós sabemos que a falta de um tratamento vai levar a um tratamento ineficaz que vai causar uma dor crônica e assim piorando esse tratamento, enfim. Nós também vimos que a cefaleia é o terceiro diagnóstico mais comum nos ambulatórios e que essa cefaleia normalmente ela vai ser avaliada em primária e secundária. A primária seriam de causas vasculares ou neural e já a secundária de causas do DTM ou musculares. Mas afinal, o que é DTM? Então, o DTM é uma disfunção temporomandibular e esse termo ele vai servir para descrever alterações que afetam essa região da articulação temporomandibular. E quais são as características? Então, essa paciente vai ter migrânia, ela pode apresentar um travamento de mandíbula, dor no ouvido, zumbido, estalidos, dor na face, na região da mandíbula, e também dor para mastigar e até mesmo para abrir a boca. E nós vimos que dentre os tipos de cefaleia, nós escolhemos a tensional e a enxaqueca. O que a gente viu que muda de uma para outra? Na tensional, nós vimos que ela começa por volta de a duração de 30 minutos e pode evoluir até 7 dias, e já a enxaqueca é de 4 a 72 horas. A tensional, ela já é bilateral, enquanto a migrânia, ela vai ser mais unilateral. Na tensional, ela vai ser assim, a intensidade de leve a moderada, enquanto na migrânia, que seria a enxaqueca, ela já é de moderada a alta intensidade. E nós vimos também que pacientes com migrânia ou essa cefaleia tensional têm uma piora do quadro com a presença da DTM. E aí, quais foram os objetivos do trabalho? Seria estabelecer a prevalência de migrânia, cefaleia do tipo tensional, DTM, ansiedade e depressão na amostra, estabelecer a correlação de comorbidades entre essas alterações na amostra e identificar a necessidade de encaminhamento para tratamento da DTM, ansiedade e depressão, além do tratamento das cefaleias do tipo migrânia e tensional. E qual foi a metodologia? A metodologia usada foi o estudo transversal epidemiológico, que foi realizado no período de fevereiro a maio de 2025, no CEMED, que é o Centro de Especialidades Médicas da Uniderp Anhanguera do Mato Grosso do Sul. E qual era a população-alvo? A população-alvo seriam pacientes que tinham um diagnóstico de cefaleia do tipo tensional ou do tipo migrânia. E qual foi a metodologia para a gente incluir os critérios de inclusão? Então, como eu havia falado, um diagnóstico confirmado pelo neurologista e a assinatura do termo de consentimento. Qual seria a exclusão? Menores de 18 anos e maiores de 80 anos, um histórico de trauma na face ou cirurgia nos últimos 6 meses, desordens mentais e físicas graves, doenças autoimunes ou degenerativas e uma otite crônica. E qual foi os instrumentos utilizados? Nós usamos as avaliações que seriam ouro para o diagnóstico da DTM, que seria o DC, que é esse diagnóstico critério, né? Que ele vai avaliar, então, a musculatura da região da mandíbula, a presença de estalidos na abertura ou travamento da mandíbula. E no outro, que é o HAD, que é o Hostile Entry and Depression Scale, eles são 14 itens e eles são divididos entre 7 para ansiedade e 7 para depressão. E desses 7, se eu pontuar 8, eu tenho um ponto de corte para a ansiedade. E nos outros 7 da depressão, se eu pontuar 9, eu tenho um ponto de corte para a depressão.
E além disso, nós também tivemos os testes estatísticos e nós chegamos à comparação entre os tipos de cefaleia através da faixa etária, dos diagnósticos clínicos e a presença de ansiedade e ou depressão. E na apresentação nós fizemos as estatísticas descritivas e as tabelas comparativas. E na discussão, nós percebemos que o gênero prevalente é o feminino. E nós vimos que tem estudos que evidenciam isso por conta que o sexo feminino, com a presença do estrógeno e da progesterona, eles vão causar uma hipersensibilidade nas terminações nervosas livres, piorando essa dor. E aí nós vimos que entre os 7 pacientes, 52,87 tinham cefaleia tensional e 58,14 apresentavam migrânia, sendo a idade média para cefaleia tensional 53,66, para a migrânia 35,25 e dos pacientes com DTM 45,83. Além disso, nós vimos que tem uma alta associação da DTM e das cefaleias, né, e dos fatores emocionais. Os estudos também indicam a questão dos hormônios femininos, como eu relatei anteriormente, e também das parafunções, como o bruxismo, que vai aumentar essa tensão muscular, piorando a cefaleia e a DTM. E aí, o que nós podemos concluir com o estudo? Que dos 7 pacientes avaliados, 52,87% apresentavam cefaleia do tipo tensional e já 57,87% não apresentavam migrânia. E todos eram do gênero feminino. Além disso, nós vimos que os pacientes que apresentavam cefaleia do tipo tensional, apenas um apresentava um quadro de ansiedade associado a um quadro de depressão. E das pacientes que apresentavam migrânia, que eram 4, todas apresentavam um quadro de ansiedade, sendo diagnosticada apenas uma paciente com migrânia e quadro de ansiedade e depressão associados. Além disso, das 7 pacientes avaliadas, apenas uma não foi diagnosticada com DTM, sendo esta sido diagnosticada anteriormente com cefaleia do tipo tensional. E nós vimos que o subtipo mais comum de DTM, de acordo com os critérios adotados, foi a de mialgia, que vai ser a cefaleia atribuída a DTM e o deslocamento do disco com redução, tanto para a cefaleia do tipo tensional quanto para a migrânia. E nós vimos que apenas uma paciente com DTM e migrânia associada não foi diagnosticada com mialgia e cefaleia atribuída a DTM, mas a mesma foi diagnosticada com esse deslocamento de disco com redução. E nós chegamos a uma conclusão que precisam de mais estudos para a gente ter uma interpretação mais clara dessas alterações e talvez a necessidade de um exame mais completo que vá apresentar uma avaliação para a DTM quando a paciente apresentar esses tipos de cefaleia. Muito obrigada.